Na cidade de Chipre, no ano 300 a.C., vivia um rico comerciante chamado Zenão. Durante uma viagem de Fenícia ao Pireu, seu navio afundou com toda a sua carga. O que aconteceu estava completamente fora do controle de Zenão ou de qualquer pessoa, e o homem caiu de repente na extrema miséria. Agora imagine que você fosse Zenão. Como você reagiria se o trabalho de toda a sua vida fosse por água abaixo sem motivo algum? Você ficaria irritado, triste? Sentiria que a vida e o destino estão contra você? Para qualquer pessoa, essa é a reação normal. Mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, mas mudar a mentalidade, mesmo que um pouco, produz resultados maiores e mais impactantes no futuro. A essência do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e é aí que devemos focar. Em vez de lamentar o leite derramado, ou, neste caso, as posses perdidas, Zenão se concentrou em manter a compostura, permanecendo calmo e neutro, apesar de sua angústia. Hoje em dia, as pessoas veem os estoicos como indivíduos fortes que não se deixam abalar, nem sucumbem a extremos emocionais, como explosões de raiva ou ataques de ansiedade. No entanto, a ideia original do estoicismo era muito mais do que isso. Mais do que uma descrição de pessoas sem emoções. O estoicismo era uma forma de ver e entender o mundo. Uma filosofia de vida que perdura há séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada a situações atuais da mesma maneira que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar emoções negativas de experiências indesejadas e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e cada pessoa tem a sua própria, o que se traduz em diferentes maneiras de enxergar o mundo. Como os estoicos se reuniam e ensinavam filosofia em locais públicos, sua ideologia se tornou conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar qualquer pessoa, portanto, não fazia sentido ocultar esse conhecimento atrás das paredes de uma escola ou dos pátios de um palácio. Como resultado, desde o escravo até o imperador, todos podiam aprender e se tornar estoicos, e assim o fizeram. Entre os estoicos mais notáveis do mundo estavam Epicteto, cujo nome significava adquirido e que havia sido escravo, Sêneca, que era um estadista renomado, e Marco Aurélio, imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiu. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e lutando contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa cidadão do mundo. Quando ouvimos essa palavra hoje, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres. Esse era o tipo de unidade e união que os estoicos pregavam. Mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres eram permitidas a aprender livremente sobre filosofia e se tornar estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como estilo de vida? Em um mundo cheio de eventos inesperados, as emoções tendem a atrapalhar. Na verdade, não ficamos tristes quando coisas ruins nos acontecem, mas sim quando coisas inesperadas nos acontecem. A chuva é algo positivo. Ela ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas quando uma nuvem escura te surpreende do lado de fora sem guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não choramos quando começa a chover? Porque, embora a situação não seja desejada, compreendemos que é normal chover. É inevitável. Não podemos controlá-la e sabemos que, assim como vem, ela passará. O estoicismo nos ensina a aceitar algo semelhante. Devemos esperar que tudo o que é ruim possa acontecer, acontecerá. Imagine o pior resultado e esteja preparado para saber que ele pode ocorrer. Um dos exercícios estoicos mais conhecidos é o mal-estar voluntário,
e é projetado para aumentar os sentimentos de gratidão. Dormir no chão, tomar banho com água fria ou comer apenas batatas por alguns dias. Esta prática ajuda a compreender que, por mais difíceis que sejam as situações, você sobreviverá e, potencialmente, prosperará se tiver a mentalidade certa. Suportar essas situações desconfortáveis prepara indiretamente a nossa mentalidade para futuros infortúnios. No estado atual do mundo, no qual a publicidade nos alcança a cada segundo, somos levados a acreditar que, se não possuímos um objeto, uma aparência específica ou não, ganhamos uma determinada quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Esta mensagem é agora mais importante do que nunca. Chegamos ao mundo sem saber nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo. Essas 3 fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes, mas a pergunta é: precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderíamos, sem saber, estar estabelecendo expectativas pouco realistas para a nossa vida, o que eventualmente nos deixaria desapontados e insatisfeitos. Essa não é uma maneira correta de decidir como viver. Deveríamos nos concentrar em melhorar a nós mesmos por meio das nossas próprias habilidades. Atribuir qualquer esperança externa ou apego secundário às ações que empreendemos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o dinheiro em um carro, uma casa ou até mesmo formando uma família. Fazemos tudo isso pelo seu valor externo e não pelo seu valor interno. O estoicismo ensina que, se você focar a vida dessa maneira, estará colocando sua felicidade nas mãos de forças externas, forças que sempre podem falhar. Carros se danificam, desastres naturais acontecem e as taxas de divórcio aumentam, mas até mesmo as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo de espaço, físico e mental. Como escreveu Sêneca, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam. Deveríamos basear nossa felicidade no valor intrínseco como seres humanos, e não naquilo que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o máximo para manter a mente tranquila, não importando o que a vida nos reserve. Porque, independentemente do que desejemos, não temos controle sobre as coisas que nos acontecem, mas temos total controle sobre como reagimos a elas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que controlamos do que não podemos, para determinar nosso valor, não a partir das coisas que não controlamos, mas das que controlamos. Esforçar-se para alcançar metas é uma qualidade admirável, mas desmoronar-se quando as coisas não saem como se deseja é, na perspectiva de um estoico, inútil. Fazer vídeos no YouTube é muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser um desafio às vezes. Criar a ideia leva uma eternidade. Depois, pesquisá-la apenas para descartá-la por ser uma bobagem e começar tudo de novo. Escrever o roteiro, corrigi-lo, editá-lo, gravar, criar a miniatura e tudo o mais antes de pressionar o botão de upload. Até o momento em que você pressiona o botão de upload, tudo depende de você. E uma vez que você o faz, o poder passa para o algoritmo do YouTube. No entanto, muitas pessoas julgam o sucesso de um vídeo como este com base apenas no número de visualizações, assinantes ou seguidores que tem. Essas métricas, na maioria das vezes, estão fora do seu controle. Os estoicos ensinam que você deve avaliar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você dedica e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Pense em alguém que se esforçou muito em seu trabalho nos últimos 6 meses. Agora essa pessoa acredita que merece uma promoção, então ela se aproxima de seu chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, mas não concede a promoção, e a pessoa vai para casa pensando que deve ser um desastre em seu trabalho. Ela não leva em consideração que o chefe poderia ter acordado irritado, que outra pessoa poderia estar mais qualificada naquele momento, ou que a empresa está perdendo dinheiro e não pode se dar ao luxo. Ele não sabe a razão, mas ainda está descontente.
Se ele simplesmente tivesse valorizado a qualidade do relatório de desempenho que entregou e continuasse fazendo o que estava fazendo para merecer a promoção que desejava, poderia ter sido mais feliz no geral. Essa mudança de mentalidade é crucial. Um verdadeiro estoico não mede o sucesso com base nos ganhos financeiros de sua empresa ou trabalho, mas na paz de espírito que as coisas que nenhum montante de dinheiro pode comprar proporcionam. O estoicismo possui 4 virtudes: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é a capacidade de separar o interno do externo e a habilidade de escolher nossa reação diante dos eventos que nos ocorrem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço, e esse espaço é nosso poder de escolher a resposta. Coragem, para eles, é persistir e resistir. Temperança é fazer mais com menos. Dizer mais com menos, exatamente como acabei de fazer aqui. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk brigam no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser ter apenas o essencial, e depois ter o suficiente. Justiça é a virtude mais importante de todas. Ela indica que ninguém deve causar dano a outro, porque todos nascemos para os outros, para fazer o bem uns aos outros, e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, ele foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de ser finalmente libertado. Quando saiu da prisão, foi eleito presidente da África do Sul. Muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todas as pessoas que tiveram algo a ver com sua prisão, mas não foi o caso. Durante sua estadia na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo. Em vez de pedir a cabeça dos transgressores, ele instou seu povo a perdoar e reconstruir. Ele insistiu que o passado estava fora de controle e que a única coisa que podiam fazer era seguir em frente. Esse é o caminho do estoico. Na medicina atual, o estoicismo está na base de procedimentos como a terapia racional emotiva comportamental e a logoterapia. A primeira ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que estejam causando problemas emocionais e de comportamento. Isso permite questionar logicamente o raciocínio por trás desses pensamentos negativos. Quando você percebe que muitos deles carecem de fundamento, pode substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. Por outro lado, a logoterapia se baseia no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas de significado e felicidade, simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Mas isso é mais fácil dizer do que fazer. Precisamos redesenhar nossa forma de pensar, retirar o velho, trazer o novo. Para substituir os problemas pela felicidade, devemos praticar a autoestima. Ao reorientar nossa definição de valor em direção às coisas que podemos controlar, podemos parar de nos preocupar com as coisas que estão fora de nosso controle. Essa é a chave para uma vida mais satisfatória. O estoicismo nos ajuda a atravessar as tempestades passadas e presentes em direção a águas mais pacíficas. E se o barco afundar e acabarmos afogados, teremos a tranquilidade de ter vivido uma vida plena. Lembre-se de que tudo sempre acontece por um motivo. Agradeço por ter assistido ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário e compartilhar. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Até breve.